Imagina um lugar onde todo mundo é completamente apaixonado pelo Natal. Luzes piscando, músicas alegres e presentes por toda parte. Agora, imagina que bem lá no alto de uma montanha tem alguém que detesta cada detalhe dessa festa. Quem é ele? Por que tanto rancor? E o que ele é capaz de fazer para acabar com toda essa alegria? Pois é, parece que os Whos de Whoville vão ter um Natal inesquecível, mas não do jeito que esperavam. O filme é O Grinch. Alerta de spoilers a seguir. Uma cidadezinha encantada chamada Whoville, onde todos amam o Natal de um jeito único. O povo de lá, os Whos, já está a mil preparando a grande festa. Eles decoram as casas, acendem luzes brilhantes e cada cantinho da cidade parece mais colorido e alegre. O clima é de pura euforia, com todos planejando as músicas, a comida e, claro, os presentes. Mas tem alguém que, a cada risada dos Whos, só se irrita mais. O Grinch, que vive sozinho no alto do Monte Crumpit, observando tudo de longe com desprezo. Para o Grinch, o Natal é a pior época do ano. Ele não gosta das decorações, não suporta as músicas e principalmente detesta ver todo mundo feliz. A festa, o brilho e a união dos Whos fazem com que ele se sinta ainda mais isolado e amargurado. É então que ele decide fazer algo radical. Vai arruinar o Natal de Whoville. Na cabeça do Grinch, se ele não consegue ser feliz, ninguém mais merece ser também. Enquanto isso, uma garotinha chamada Cindy Lou Who percebe que existe algo estranho no comportamento do Grinch. Um dia, ela o encontra no correio da cidade, quando ele está tentando fazer uma de suas traquinagens. Num acidente, Cindy acaba em perigo, e para surpresa de todos, o Grinch a salva. Cindy, muito curiosa e com um coração enorme, começa a pensar: por que alguém que resgata os outros pode odiar tanto o Natal? Ela sente que há algo mais por trás daquele olhar rabugento e quer descobrir o que é. Determinada a entender o Grinch, Cindy investiga um pouco e acaba descobrindo uma coisa bem triste. O Grinch foi humilhado quando era criança. Tudo começou na escola, onde ele era diferente das outras crianças por causa do seu corpo peludo e sua aparência um tanto desajeitada. Na época, ele se esforçou para impressionar uma colega que gostava, Martha May, e tentou fazer uma coisa especial para o Natal. Mas seu plano não deu certo. Ele fez um presente para Martha, mas também decidiu aparar seu próprio rosto peludo para parecer mais bonito. Só que o resultado foi desastroso. Ele cortou o próprio rosto e ficou todo marcado. E para piorar, o prefeito Augustus Mayhew, que sempre teve ciúmes do Grinch, zombou dele na frente de toda a escola. Aquela humilhação foi tão grande que o Grinch fugiu para o Monte Crumpit e nunca mais voltou. Desde então ele se isolou e o ódio pelo Natal só cresceu. Cindy, ao ouvir tudo isso, não sente raiva ou medo do Grinch. Pelo contrário, ela fica com muita pena e pensa: talvez ele só precise de um pouco de carinho e aceitação. Então, decide fazer algo inesperado e corajoso. Ela quer trazer o Grinch de volta à cidade e provar para ele que o Natal é sobre alegria e união, não sobre coisas ou aparências. Com esse plano em mente, Cindy organiza um grande convite. Ela sugere ao povo de Whoville que o Grinch seja o mestre de torcida do Natal. Seria um título de honra, alguém que lidera os festejos com muita alegria. Alguns Whos gostam da ideia, mas o prefeito Augustus Mayhew, aquele mesmo que fez o Grinch sofrer na infância, não gosta nada disso. Ele vê o Grinch como uma ameaça à festa perfeita que planejou e teme que essa ideia de Cindy Lou vai estragar tudo. Ainda assim, Cindy consegue convencer o povo e o convite é feito. No grande dia, o Grinch desce do Monte Crumpit para Whoville, meio desconfiado, mas curioso para ver o que vai acontecer. Ao chegar, ele é recebido com muita festa e um turbilhão de pessoas celebrando. E aos poucos vai se soltando. Ele começa até a sorrir, coisa que quase nunca faz. Parece que pela primeira vez em muitos anos, ele está se divertindo. No fundo,
Ele até sente que pode pertencer àquele lugar. Mas essa alegria não dura muito tempo. O prefeito Augustus, com a intenção de provocar o Grinch, se aproxima e faz algo cruel. Ele presenteia o Grinch com um barbeador, um jeito sutil de lembrar as humilhações que ele sofreu por causa de sua aparência. E para completar, o prefeito faz uma grande proposta de casamento a Martha May, bem ali na frente de todo mundo. É como se ele estivesse esfregando na cara do Grinch tudo o que ele perdeu e todas as mágoas de seu passado. A paciência do Grinch, que já era pouca, se esgota completamente. Ele fica furioso, sentindo que foi enganado e humilhado de novo. Em um acesso de raiva, ele começa a destruir a decoração do evento, a bagunçar tudo e a assustar os Whos, que ficam sem entender nada. O que parecia uma tentativa de redenção se transforma em um caos total. Depois desse episódio, o Grinch sai correndo de volta para o Monte Crumpit, sentindo-se ainda mais magoado. Para ele, essa foi a confirmação de que ele nunca será aceito em Whoville. E enquanto os Whos tentam entender o que deu errado, o Grinch só pensa em como poderá se vingar de uma vez por todas. Ele quer acabar com o Natal de Whoville. Mas agora, mais do que nunca, ele vai fazer isso com todas as suas forças. A raiva do Grinch estava no auge. Depois do fiasco no evento de Natal, ele não conseguiu conter o ódio que sentia por tudo o que o feriado representava. E num impulso de fúria, ele decidiu atacar diretamente a coisa mais importante da celebração em Whoville: a enorme árvore de Natal, símbolo de toda a alegria dos Whos. Com passos pesados e determinação furiosa, ele foi até o centro da cidade, onde a árvore reluzia, cercada por Whos que ainda estavam em clima de festa. Sem pensar duas vezes, ele a destruiu, derrubando enfeites, quebrando luzes e espalhando tudo pelo chão. Enquanto os Whos olhavam horrorizados, o Grinch gritou que eles só se importavam com o materialismo e que todo o espírito de Natal deles era falso. Depois de soltar toda a sua frustração, o Grinch subiu de volta ao Monte Crumpit, ainda mais isolado e cheio de rancor. Ele achava que finalmente tinha dado uma lição aos Whos. Mas lá em seu esconderijo, ele teve uma ideia ainda mais ousada. E se ele acabasse de vez com o Natal? Naquela noite, enquanto Whoville dormia, o Grinch colocou em prática seu plano para roubar o feriado. Ele se disfarçou de Papai Noel e, junto com seu fiel cachorro Max, desceu a montanha com um trenó e sacos enormes, pronto para recolher tudo o que representava o Natal na cidade. O Grinch foi de casa em casa, entrando sorrateiramente, pegando cada presente, cada decoração, cada pisca-pisca e até as meias das lareiras. Nada escapou do seu plano de roubo. Ele fez tudo em silêncio, certo de que ao acordarem, os Whos ficariam tão arrasados que esqueceriam a festa. Mas, na manhã seguinte, algo completamente inesperado aconteceu. Ao verem suas casas vazias, sem presentes, sem decorações e sem nada que lembrasse o Natal, os Whos não ficaram desesperados. Em vez disso, eles se reuniram na praça da cidade e começaram a cantar. O canto era suave, bonito e, mais do que tudo, verdadeiro. Eles mostraram, através de suas vozes, que o Natal não dependia de presentes, árvores ou luzes. O espírito do Natal estava no amor e na união deles. Lá de cima, o Grinch ouvia o som daquelas vozes. Era como uma onda de calor que ele nunca tinha sentido antes. Aquela música fez seu coração apertar, e ele começou a perceber que talvez tivesse entendido tudo errado. Em vez de alegria vazia, o que os Whos tinham era algo real, algo que ele nunca conheceu. Aquele canto começou a mudar o Grinch por dentro. Ele sentiu seu coração, que sempre fora frio e pequeno, crescer e se aquecer. Era como se, pela primeira vez, ele entendesse o que era o verdadeiro espírito do Natal. Com essa nova sensação, o Grinch percebeu o quanto ele estava errado. Ele não apenas havia tirado as coisas materiais dos Whos, mas também tentado apagar o que eles mais amavam.
E com um impulso de arrependimento, ele decidiu consertar o que havia feito. O Grinch desceu a montanha novamente, dessa vez cheio de remorso e com um objetivo: devolver tudo que ele havia roubado. No caminho, ele encontrou Cindy Lou Who, que estava à beira de um penhasco em perigo. Sem hesitar, o Grinch correu para salvá-la, mostrando a todos que ele havia mudado de verdade. Ele segurou Cindy com todo o cuidado e, após o resgate, a levou de volta para Whoville, junto com todos os presentes e enfeites roubados. A comunidade assistiu em choque enquanto ele devolvia tudo, mas, para surpresa do Grinch, os Whos não o olharam com raiva. O perdão dos Whos veio naturalmente. Eles viram que o Grinch estava arrependido de verdade e que o coração dele agora tinha espaço para o amor e a bondade. Martha May, que sempre teve um carinho especial pelo Grinch, também o perdoou. E até o prefeito Augustus teve que admitir que o Grinch merecia uma segunda chance. E assim, o Grinch foi aceito na comunidade de Whoville. Para celebrar, ele convidou todos para uma festa em sua caverna, que ele havia decorado com o que antes ele via como lixo de Natal. E todos foram, com alegria, compartilhar esse momento especial. Naquela noite, pela primeira vez na vida, o Grinch experimentou a verdadeira felicidade e entendeu o valor do amor, da amizade e do espírito de Natal. Ele não estava mais sozinho e finalmente fazia parte de Whoville, uma cidadezinha encantada chamada Whoville, onde todos amam o Natal de um jeito único. O povo de lá, os Whos, já está a mil preparando a grande festa. Eles decoram as casas, acendem luzes brilhantes e cada cantinho da cidade parece mais colorido e alegre. O clima é de pura euforia, com todos planejando as músicas, a comida e, claro, os presentes. Mas tem alguém que, a cada risada dos Whos, só se irrita mais. O Grinch, que vive sozinho no alto do Monte Crumpit, observando tudo de longe com desprezo. Para o Grinch, o Natal é a pior época do ano. Ele não gosta das decorações, não suporta as músicas e principalmente detesta ver todo mundo feliz. A festa, o brilho e a união dos Whos fazem com que ele se sinta ainda mais isolado e amargurado. É então que ele decide fazer algo radical. Vai arruinar o Natal de Whoville. Na cabeça do Grinch, se ele não consegue ser feliz, ninguém mais merece ser também. Enquanto isso, uma garotinha chamada Cindy Lou Who percebe que existe algo estranho no comportamento do Grinch. Um dia, ela o encontra no correio da cidade, quando ele está tentando fazer uma de suas traquinagens. Num acidente, Cindy acaba em perigo, e para surpresa de todos, o Grinch a salva. Cindy, muito curiosa e com um coração enorme, começa a pensar: por que alguém que resgata os outros pode odiar tanto o Natal? Ela sente que há algo mais por trás daquele olhar rabugento e quer descobrir o que é. Determinada a entender o Grinch, Cindy investiga um pouco e acaba descobrindo uma coisa bem triste. O Grinch foi humilhado quando era criança. Tudo começou na escola, onde ele era diferente das outras crianças por causa do seu corpo peludo e sua aparência um tanto desajeitada. Na época, ele se esforçou para impressionar uma colega que gostava, Martha May, e tentou fazer uma coisa especial para o Natal. Mas seu plano não deu certo. Ele fez um presente para Martha, mas também decidiu aparar seu próprio rosto peludo para parecer mais bonito. Só que o resultado foi desastroso. Ele cortou o próprio rosto e ficou todo marcado. E para piorar, o prefeito Augustus May Who, que sempre teve ciúmes do Grinch, zombou dele na frente de toda a escola. Aquela humilhação foi tão grande que o Grinch fugiu para o Monte Crumpit e nunca mais voltou. Desde então ele se isolou e o ódio pelo Natal só cresceu. Cindy, ao ouvir tudo isso, não sente raiva ou medo do Grinch. Pelo contrário, ela fica com muita pena e pensa: talvez ele só precise de um pouco de carinho e aceitação. Então, decide fazer algo inesperado e corajoso.
Ela quer trazer o Grinch de volta à cidade e provar para ele que o Natal é sobre alegria e união, não sobre coisas ou aparências. Com esse plano em mente, Cindy organiza um grande convite. Ela sugere ao povo de Whoville que o Grinch seja o mestre de torcida do Natal. Seria um título de honra, alguém que lidera os festejos com muita alegria. Alguns Whos gostam da ideia, mas o prefeito Augustus Mayhew, aquele mesmo que fez o Grinch sofrer na infância, não gosta nada disso. Ele vê o Grinch como uma ameaça à festa perfeita que planejou e teme que essa ideia de Cindy Lou vai estragar tudo. Ainda assim, Cindy consegue convencer o povo e o convite é feito. No grande dia, o Grinch desce do Monte Crumpit para Whoville, meio desconfiado, mas curioso para ver o que vai acontecer. Ao chegar, ele é recebido com muita festa e um turbilhão de pessoas celebrando. E aos poucos vai se soltando. Ele começa até a sorrir, coisa que quase nunca faz. Parece que pela primeira vez em muitos anos, ele está se divertindo. No fundo, ele até sente que pode pertencer àquele lugar. Mas essa alegria não dura muito tempo. O prefeito Augustus, com a intenção de provocar o Grinch, se aproxima e faz algo cruel. Ele presenteia o Grinch com um barbeador, um jeito sutil de lembrar as humilhações que ele sofreu por causa de sua aparência. E para completar, o prefeito faz uma grande proposta de casamento a Martha May, bem ali na frente de todo mundo. É como se ele estivesse esfregando na cara do Grinch tudo o que ele perdeu e todas as mágoas de seu passado. A paciência do Grinch, que já era pouca, se esgota completamente. Ele fica furioso, sentindo que foi enganado e humilhado de novo. Em um acesso de raiva, ele começa a destruir a decoração do evento, a bagunçar tudo e a assustar os Whos, que ficam sem entender nada. O que parecia uma tentativa de redenção se transforma em um caos total. Depois desse episódio, o Grinch sai correndo de volta para o Monte Crumpit, sentindo-se ainda mais magoado. Para ele, essa foi a confirmação de que ele nunca será aceito em Whoville. E enquanto os Whos tentam entender o que deu errado, o Grinch só pensa em como poderá se vingar de uma vez por todas. Ele quer acabar com o Natal de Whoville. Mas agora, mais do que nunca, ele vai fazer isso com todas as suas forças. A raiva do Grinch estava no auge. Depois do fiasco no evento de Natal, ele não conseguiu conter o ódio que sentia por tudo o que o feriado representava. E num impulso de fúria, ele decidiu atacar diretamente a coisa mais importante da celebração em Whoville: a enorme árvore de Natal, símbolo de toda a alegria dos Whos. Com passos pesados e determinação furiosa, ele foi até o centro da cidade, onde a árvore reluzia, cercada por Whos que ainda estavam em clima de festa. Sem pensar duas vezes, ele a destruiu, derrubando enfeites, quebrando luzes e espalhando tudo pelo chão. Enquanto os Whos olhavam horrorizados, o Grinch gritou que eles só se importavam com o materialismo e que todo o espírito de Natal deles era falso. Depois de soltar toda a sua frustração, o Grinch subiu de volta ao Monte Crumpit, ainda mais isolado e cheio de rancor. Ele achava que finalmente tinha dado uma lição aos Whos. Mas lá em seu esconderijo, ele teve uma ideia ainda mais ousada. E se ele acabasse de vez com o Natal? Naquela noite, enquanto Whoville dormia, o Grinch colocou em prática seu plano para roubar o feriado. Ele se disfarçou de Papai Noel e, junto com seu fiel cachorro Max, desceu a montanha com um trenó e sacos enormes, pronto para recolher tudo o que representava o Natal na cidade. O Grinch foi de casa em casa, entrando sorrateiramente, pegando cada presente, cada decoração, cada pisca-pisca e até as meias das lareiras. Nada escapou do seu plano de roubo. Ele fez tudo em silêncio, certo de que ao acordarem, os Whos ficariam tão arrasados que esqueceriam a festa. Mas, na manhã seguinte, algo completamente inesperado aconteceu. Ao verem suas casas vazias, sem presentes, sem decorações e sem nada que lembrasse o Natal,
os Whos não ficaram desesperados. Em vez disso, eles se reuniram na praça da cidade e começaram a cantar. O canto era suave, bonito e, mais do que tudo, verdadeiro. Eles mostraram, através de suas vozes, que o Natal não dependia de presentes, árvores ou luzes. O espírito do Natal estava no amor e na união deles. Lá de cima, o Grinch ouvia o som daquelas vozes. Era como uma onda de calor que ele nunca tinha sentido antes. Aquela música fez seu coração apertar, e ele começou a perceber que talvez tivesse entendido tudo errado. Em vez de alegria vazia, o que os Whos tinham era algo real, algo que ele nunca conheceu. Aquele canto começou a mudar o Grinch por dentro. Ele sentiu seu coração, que sempre fora frio e pequeno, crescer e se aquecer. Era como se, pela primeira vez, ele entendesse o que era o verdadeiro espírito do Natal. Com essa nova sensação, o Grinch percebeu o quanto ele estava errado. Ele não apenas havia tirado as coisas materiais dos Whos, mas também tentado apagar o que eles mais amavam. E com um impulso de arrependimento, ele decidiu consertar o que havia feito. O Grinch desceu a montanha novamente, dessa vez cheio de remorso e com um objetivo: devolver tudo que ele havia roubado. No caminho, ele encontrou Cindy Lou Who, que estava à beira de um penhasco em perigo. Sem hesitar, o Grinch correu para salvá-la, mostrando a todos que ele havia mudado de verdade. Ele segurou Cindy com todo o cuidado e, após o resgate, a levou de volta para Whoville, junto com todos os presentes e enfeites roubados. A comunidade assistiu em choque enquanto ele devolvia tudo, mas, para a surpresa do Grinch, os Whos não o olharam com raiva. O perdão dos Whos veio naturalmente. Eles viram que o Grinch estava arrependido de verdade e que o coração dele agora tinha espaço para o amor e a bondade. Martha May, que sempre teve um carinho especial pelo Grinch, também o perdoou. E até o prefeito Augustus teve que admitir que o Grinch merecia uma segunda chance. E assim, o Grinch foi aceito na comunidade de Whoville. Para celebrar, ele convidou todos para uma festa em sua caverna, que ele havia decorado com o que antes ele via como lixo de Natal. E todos foram, com alegria, compartilhar esse momento especial. Naquela noite, pela primeira vez na vida, o Grinch experimentou a verdadeira felicidade e entendeu o valor do amor, da amizade e do espírito de Natal. Ele não estava mais sozinho e finalmente fazia parte de Whoville, uma cidadezinha encantada chamada Whoville, onde todos amam o Natal de um jeito único. O povo de lá, os Whos, já está a mil preparando a grande festa. Eles decoram as casas, acendem luzes brilhantes e cada cantinho da cidade parece mais colorido e alegre. O clima é de pura euforia, com todos planejando as músicas, a comida e, claro, os presentes. Mas tem alguém que, a cada risada dos Whos, só se irrita mais. O Grinch, que vive sozinho no alto do Monte Crumpit, observando tudo de longe com desprezo. Para o Grinch, o Natal é a pior época do ano. Ele não gosta das decorações, não suporta as músicas e principalmente detesta ver todo mundo feliz. A festa, o brilho e a união dos Whos fazem com que ele se sinta ainda mais isolado e amargurado. É então que ele decide fazer algo radical. Vai arruinar o Natal de Whoville. Na cabeça do Grinch, se ele não consegue ser feliz, ninguém mais merece ser também. Enquanto isso, uma garotinha chamada Cindy Lou Who percebe que existe algo estranho no comportamento do Grinch. Um dia, ela o encontra no correio da cidade, quando ele está tentando fazer uma de suas traquinagens. Num acidente, Cindy acaba em perigo, e para surpresa de todos, o Grinch a salva. Cindy, muito curiosa e com um coração enorme, começa a pensar: por que alguém que resgata os outros pode odiar tanto o Natal? Ela sente que há algo mais por trás daquele olhar rabugento e quer descobrir o que é. Determinada a entender o Grinch, Cindy investiga um pouco e acaba descobrindo uma coisa bem triste. O Grinch foi humilhado quando era criança. Tudo começou na escola.
onde ele era diferente das outras crianças por causa do seu corpo peludo e sua aparência um tanto desajeitada. Na época, ele se esforçou para impressionar uma colega que gostava, Martha May, e tentou fazer uma coisa especial para o Natal. Mas seu plano não deu certo. Ele fez um presente para Martha, mas também decidiu aparar seu próprio rosto peludo para parecer mais bonito. Só que o resultado foi desastroso. Ele cortou o próprio rosto e ficou todo marcado. E para piorar, o prefeito Augustus Mayhew, que sempre teve ciúmes do Grinch, zombou dele na frente de toda a escola. Aquela humilhação foi tão grande que o Grinch fugiu para o Monte Crumpit e nunca mais voltou. Desde então ele se isolou e o ódio pelo Natal só cresceu. Cindy, ao ouvir tudo isso, não sente raiva ou medo do Grinch. Pelo contrário, ela fica com muita pena e pensa, talvez ele só precise de um pouco de carinho e aceitação. Então, decide fazer algo inesperado e corajoso. Ela quer trazer o Grinch de volta à cidade e provar para ele que o Natal é sobre alegria e união, não sobre coisas ou aparências. Com esse plano em mente, Cindy organiza um grande convite. Ela sugere ao povo de Whoville que o Grinch seja o mestre de torcida do Natal. Seria um título de honra, alguém que lidera os festejos com muita alegria. Alguns Whos gostam da ideia, mas o prefeito Augustus Mayhew, aquele mesmo que fez o Grinch sofrer na infância, não gosta nada disso. Ele vê o Grinch como uma ameaça à festa perfeita que planejou e teme que essa ideia de Cindy Lou vai estragar tudo. Ainda assim, Cindy consegue convencer o povo e o convite é feito. No grande dia, o Grinch desce do Monte Crumpit para Whoville, meio desconfiado, mas curioso para ver o que vai acontecer. Ao chegar, ele é recebido com muita festa e um turbilhão de pessoas celebrando. E aos poucos vai se soltando. Ele começa até a sorrir, coisa que quase nunca faz. Parece que pela primeira vez em muitos anos, ele está se divertindo. No fundo, ele até sente que pode pertencer àquele lugar. Mas essa alegria não dura muito tempo. O prefeito Augustus, com a intenção de provocar o Grinch, se aproxima e faz algo cruel. Ele presenteia o Grinch com um barbeador, um jeito sutil de lembrar as humilhações que ele sofreu por causa de sua aparência. E para completar, o prefeito faz uma grande proposta de casamento a Martha May, bem ali na frente de todo mundo. É como se ele estivesse esfregando na cara do Grinch tudo o que ele perdeu e todas as mágoas de seu passado. A paciência do Grinch, que já era pouca, se esgota completamente. Ele fica furioso, sentindo que foi enganado e humilhado de novo. Em um acesso de raiva, ele começa a destruir a decoração do evento, a bagunçar tudo e a assustar os Whos, que ficam sem entender nada. O que parecia uma tentativa de redenção se transforma em um caos total. Depois desse episódio, o Grinch sai correndo de volta para o Monte Crumpit, sentindo-se ainda mais magoado. Para ele, essa foi a confirmação de que ele nunca será aceito em Whoville. E enquanto os Whos tentam entender o que deu errado, o Grinch só pensa em como poderá se vingar de uma vez por todas. Ele quer acabar com o Natal de Whoville. Mas agora, mais do que nunca, ele vai fazer isso com todas as suas forças. A raiva do Grinch estava no auge. Depois do fiasco no evento de Natal, ele não conseguiu conter o ódio que sentia por tudo o que o feriado representava. E num impulso de fúria, ele decidiu atacar diretamente a coisa mais importante da celebração em Whoville: a enorme árvore de Natal, símbolo de toda a alegria dos Whos. Com passos pesados e determinação furiosa, ele foi até o centro da cidade, onde a árvore reluzia, cercada por Whos que ainda estavam em clima de festa. Sem pensar duas vezes, ele a destruiu, derrubando enfeites, quebrando luzes e espalhando tudo pelo chão. Enquanto os Whos olhavam horrorizados, o Grinch gritou que eles só se importavam com o materialismo e que todo o espírito de Natal deles era falso.
Depois de soltar toda a sua frustração, o Grinch subiu de volta ao Monte Crumpit, ainda mais isolado e cheio de rancor. Ele achava que finalmente tinha dado uma lição aos Whos. Mas lá em seu esconderijo, ele teve uma ideia ainda mais ousada. E se ele acabasse de vez com o Natal? Naquela noite, enquanto Whoville dormia, o Grinch colocou em prática seu plano para roubar o feriado. Ele se disfarçou de Papai Noel e, junto com seu fiel cachorro Max, desceu a montanha com um trenó e sacos enormes, pronto para recolher tudo o que representava o Natal na cidade. O Grinch foi de casa em casa, entrando sorrateiramente, pegando cada presente, cada decoração, cada pisca-pisca e até as meias das lareiras. Nada escapou do seu plano de roubo. Ele fez tudo em silêncio, certo de que, ao acordarem, os Whos ficariam tão arrasados que esqueceriam a festa. Mas, na manhã seguinte, algo completamente inesperado aconteceu. Ao verem suas casas vazias, sem presentes, sem decorações e sem nada que lembrasse o Natal, os Whos não ficaram desesperados. Em vez disso, eles se reuniram na praça da cidade e começaram a cantar. O canto era suave, bonito e, mais do que tudo, verdadeiro. Eles mostraram, através de suas vozes, que o Natal não dependia de presentes, árvores ou luzes. O espírito do Natal estava no amor e na união deles. Lá de cima, o Grinch ouvia o som daquelas vozes. Era como uma onda de calor que ele nunca tinha sentido antes. Aquela música fez seu coração apertar, e ele começou a perceber que talvez tivesse entendido tudo errado. Em vez de alegria vazia, o que os Whos tinham era algo real, algo que ele nunca conheceu. Aquele canto começou a mudar o Grinch por dentro. Ele sentiu seu coração, que sempre fora frio e pequeno, crescer e se aquecer. Era como se, pela primeira vez, ele entendesse o que era o verdadeiro espírito do Natal. Com essa nova sensação, o Grinch percebeu o quanto ele estava errado. Ele não apenas havia tirado as coisas materiais dos Whos, mas também tentado apagar o que eles mais amavam. E com um impulso de arrependimento, ele decidiu consertar o que havia feito. O Grinch desceu a montanha novamente, dessa vez cheio de remorso e com um objetivo: devolver tudo que ele havia roubado. No caminho, ele encontrou Cindy Lou Who, que estava à beira de um penhasco em perigo. Sem hesitar, o Grinch correu para salvá-la, mostrando a todos que ele havia mudado de verdade. Ele segurou Cindy com todo o cuidado e, após o resgate, a levou de volta para Whoville, junto com todos os presentes e enfeites roubados. A comunidade assistiu em choque enquanto ele devolvia tudo, mas, para a surpresa do Grinch, os Whos não o olharam com raiva. O perdão dos Whos veio naturalmente. Eles viram que o Grinch estava arrependido de verdade e que o coração dele agora tinha espaço para o amor e a bondade. Martha May, que sempre teve um carinho especial pelo Grinch, também o perdoou. E até o prefeito Augustus teve que admitir que o Grinch merecia uma segunda chance. E assim, o Grinch foi aceito na comunidade de Whoville. Para celebrar, ele convidou todos para uma festa em sua caverna, que ele havia decorado com o que antes ele via como lixo de Natal. E todos foram, com alegria, compartilhar esse momento especial. Naquela noite, pela primeira vez na vida, o Grinch experimentou a verdadeira felicidade e entendeu o valor do amor, da amizade e do espírito de Natal. Ele não estava mais sozinho e finalmente fazia parte de Whoville, uma cidadezinha encantada chamada Whoville, onde todos amam o Natal de um jeito único. O povo de lá, os Whos, já está a mil preparando a grande festa. Eles decoram as casas, acendem luzes brilhantes e cada cantinho da cidade parece mais colorido e alegre. O clima é de pura euforia, com todos planejando as músicas, a comida e, claro, os presentes. Mas tem alguém que, a cada risada dos Whos, só se irrita mais. O Grinch, que vive sozinho no alto do Monte Crumpit, observando tudo de longe com desprezo.
Para o Grinch, o Natal é a pior época do ano. Ele não gosta das decorações, não suporta as músicas e principalmente detesta ver todo mundo feliz. A festa, o brilho e a união dos Whos fazem com que ele se sinta ainda mais isolado e amargurado. É então que ele decide fazer algo radical. Vai arruinar o Natal de Whoville. Na cabeça do Grinch, se ele não consegue ser feliz, ninguém mais merece ser também. Enquanto isso, uma garotinha chamada Cindy Lou Who percebe que existe algo estranho no comportamento do Grinch. Um dia, ela o encontra no correio da cidade, quando ele está tentando fazer uma de suas traquinagens. Num acidente, Cindy acaba em perigo e, para surpresa de todos, o Grinch a salva. Cindy, muito curiosa e com um coração enorme, começa a pensar: por que alguém que resgata os outros pode odiar tanto o Natal? Ela sente que há algo mais por trás daquele olhar rabugento e quer descobrir o que é. Determinada a entender o Grinch, Cindy investiga um pouco e acaba descobrindo uma coisa bem triste. O Grinch foi humilhado quando era criança. Tudo começou na escola, onde ele era diferente das outras crianças por causa do seu corpo peludo e sua aparência um tanto desajeitada. Na época, ele se esforçou para impressionar uma colega que gostava, Martha May, e tentou fazer uma coisa especial para o Natal. Mas seu plano não deu certo. Ele fez um presente para Martha, mas também decidiu aparar seu próprio rosto peludo para parecer mais bonito. Só que o resultado foi desastroso. Ele cortou o próprio rosto e ficou todo marcado. E para piorar, o prefeito Augustus May Who, que sempre teve ciúmes do Grinch, zombou dele na frente de toda a escola. Aquela humilhação foi tão grande que o Grinch fugiu para o Monte Crumpit e nunca mais voltou. Desde então ele se isolou e o ódio pelo Natal só cresceu. Cindy, ao ouvir tudo isso, não sente raiva ou medo do Grinch. Pelo contrário, ela fica com muita pena e pensa: talvez ele só precise de um pouco de carinho e aceitação. Então, decide fazer algo inesperado e corajoso. Ela quer trazer o Grinch de volta à cidade e provar para ele que o Natal é sobre alegria e união, não sobre coisas ou aparências. Com esse plano em mente, Cindy organiza um grande convite. Ela sugere ao povo de Whoville que o Grinch seja o mestre de torcida do Natal. Seria um título de honra, alguém que lidera os festejos com muita alegria. Alguns Whos gostam da ideia, mas o prefeito Augustus May Who, aquele mesmo que fez o Grinch sofrer na infância, não gosta nada disso. Ele vê o Grinch como uma ameaça à festa perfeita que planejou e teme que essa ideia de Cindy Lou vai estragar tudo. Ainda assim, Cindy consegue convencer o povo e o convite é feito. No grande dia, o Grinch desce do Monte Crumpit para Whoville, meio desconfiado, mas curioso para ver o que vai acontecer. Ao chegar, ele é recebido com muita festa e um turbilhão de pessoas celebrando. E aos poucos vai se soltando. Ele começa até a sorrir, coisa que quase nunca faz. Parece que pela primeira vez em muitos anos, ele está se divertindo. No fundo, ele até sente que pode pertencer àquele lugar. Mas essa alegria não dura muito tempo. O prefeito Augustus, com a intenção de provocar o Grinch, se aproxima e faz algo cruel. Ele presenteia o Grinch com um barbeador, um jeito sutil de lembrar as humilhações que ele sofreu por causa de sua aparência. E para completar, o prefeito faz uma grande proposta de casamento a Martha May, bem ali na frente de todo mundo. É como se ele estivesse esfregando na cara do Grinch tudo o que ele perdeu e todas as mágoas de seu passado. A paciência do Grinch, que já era pouca, se esgota completamente. Ele fica furioso, sentindo que foi enganado e humilhado de novo. Em um acesso de raiva, ele começa a destruir a decoração do evento, a bagunçar tudo e a assustar os Whos, que ficam sem entender nada. O que parecia uma tentativa de redenção se transforma em um caos total. Depois desse episódio, o Grinch sai correndo de volta para o Monte Crumpit, sentindo-se ainda mais magoado. Para ele, essa foi a confirmação de que ele nunca será aceito em Whoville.
E enquanto os Whos tentam entender o que deu errado, o Grinch só pensa em como poderá se vingar de uma vez por todas. Ele quer acabar com o Natal de Whoville. Mas agora, mais do que nunca, ele vai fazer isso com todas as suas forças. A raiva do Grinch estava no auge. Depois do fiasco no evento de Natal, ele não conseguiu conter o ódio que sentia por tudo o que o feriado representava. E num impulso de fúria, ele decidiu atacar diretamente a coisa mais importante da celebração em Whoville: a enorme árvore de Natal, símbolo de toda a alegria dos Whos. Com passos pesados e determinação furiosa, ele foi até o centro da cidade, onde a árvore reluzia, cercada por Whos que ainda estavam em clima de festa. Sem pensar duas vezes, ele a destruiu, derrubando enfeites, quebrando luzes e espalhando tudo pelo chão. Enquanto os Whos olhavam horrorizados, o Grinch gritou que eles só se importavam com o materialismo e que todo o espírito de Natal deles era falso. Depois de soltar toda a sua frustração, o Grinch subiu de volta ao Monte Crumpit, ainda mais isolado e cheio de rancor. Ele achava que finalmente tinha dado uma lição aos Whos. Mas lá em seu esconderijo, ele teve uma ideia ainda mais ousada. E se ele acabasse de vez com o Natal? Naquela noite, enquanto Whoville dormia, o Grinch colocou em prática seu plano para roubar o feriado. Ele se disfarçou de Papai Noel e, junto com seu fiel cachorro Max, desceu a montanha com um trenó e sacos enormes, pronto para recolher tudo o que representava o Natal na cidade. O Grinch foi de casa em casa, entrando sorrateiramente, pegando cada presente, cada decoração, cada pisca-pisca e até as meias das lareiras. Nada escapou do seu plano de roubo. Ele fez tudo em silêncio, certo de que, ao acordarem, os Whos ficariam tão arrasados que esqueceriam a festa. Mas, na manhã seguinte, algo completamente inesperado aconteceu. Ao verem suas casas vazias, sem presentes, sem decorações e sem nada que lembrasse o Natal, os Whos não ficaram desesperados. Em vez disso, eles se reuniram na praça da cidade e começaram a cantar. O canto era suave, bonito e, mais do que tudo, verdadeiro. Eles mostraram, através de suas vozes, que o Natal não dependia de presentes, árvores ou luzes. O espírito do Natal estava no amor e na união deles. Lá de cima, o Grinch ouvia o som daquelas vozes. Era como uma onda de calor que ele nunca tinha sentido antes. Aquela música fez seu coração apertar, e ele começou a perceber que talvez tivesse entendido tudo errado. Em vez de alegria vazia, o que os Whos tinham era algo real, algo que ele nunca conheceu. Aquele canto começou a mudar o Grinch por dentro. Ele sentiu seu coração, que sempre fora frio e pequeno, crescer e se aquecer. Era como se, pela primeira vez, ele entendesse o que era o verdadeiro espírito do Natal. Com essa nova sensação, o Grinch percebeu o quanto ele estava errado. Ele não apenas havia tirado as coisas materiais dos Whos, mas também tentado apagar o que eles mais amavam. E com um impulso de arrependimento, ele decidiu consertar o que havia feito. O Grinch desceu a montanha novamente, dessa vez cheio de remorso e com um objetivo: devolver tudo que ele havia roubado. No caminho, ele encontrou Cindy Lou Who, que estava à beira de um penhasco em perigo. Sem hesitar, o Grinch correu para salvá-la, mostrando a todos que ele havia mudado de verdade. Ele segurou Cindy com todo o cuidado e, após o resgate, a levou de volta para Whoville, junto com todos os presentes e enfeites roubados. A comunidade assistiu em choque enquanto ele devolvia tudo, mas, para a surpresa do Grinch, os Whos não o olharam com raiva. O perdão dos Whos veio naturalmente. Eles viram que o Grinch estava arrependido de verdade e que o coração dele agora tinha espaço para o amor e a bondade. Martha May, que sempre teve um carinho especial pelo Grinch, também o perdoou. E até o prefeito Augustus teve que admitir que o Grinch merecia uma segunda chance. E assim, o Grinch foi aceito na comunidade de Whoville. Para celebrar,
Ele convidou todos para uma festa em sua caverna, que ele havia decorado com o que antes ele via como lixo de Natal. E todos foram, com alegria, compartilhar esse momento especial. Naquela noite, pela primeira vez na vida, o Grinch experimentou a verdadeira felicidade e entendeu o valor do amor, da amizade e do espírito de Natal. Ele não estava mais sozinho e finalmente fazia parte de Whoville, uma cidadezinha encantada chamada Whoville, onde todos amam o Natal de um jeito único. O povo de lá, os Whos, já está a mil preparando a grande festa. Eles decoram as casas, acendem luzes brilhantes e cada cantinho da cidade parece mais colorido e alegre. O clima é de pura euforia, com todos planejando as músicas, a comida e, claro, os presentes. Mas tem alguém que, a cada risada dos Whos, só se irrita mais. O Grinch, que vive sozinho no alto do Monte Crumpit, observando tudo de longe com desprezo. Para o Grinch, o Natal é a pior época do ano. Ele não gosta das decorações, não suporta as músicas e principalmente detesta ver todo mundo feliz. A festa, o brilho e a união dos Whos fazem com que ele se sinta ainda mais isolado e amargurado. É então que ele decide fazer algo radical. Vai arruinar o Natal de Whoville. Na cabeça do Grinch, se ele não consegue ser feliz, ninguém mais merece ser também. Enquanto isso, uma garotinha chamada Cindy Lou Who percebe que existe algo estranho no comportamento do Grinch. Um dia, ela o encontra no correio da cidade, quando ele está tentando fazer uma de suas traquinagens. Num acidente, Cindy acaba em perigo, e para surpresa de todos, o Grinch a salva. Cindy, muito curiosa e com um coração enorme, começa a pensar: por que alguém que resgata os outros pode odiar tanto o Natal? Ela sente que há algo mais por trás daquele olhar rabugento e quer descobrir o que é. Determinada a entender o Grinch, Cindy investiga um pouco e acaba descobrindo uma coisa bem triste. O Grinch foi humilhado quando era criança. Tudo começou na escola, onde ele era diferente das outras crianças por causa do seu corpo peludo e sua aparência um tanto desajeitada. Na época, ele se esforçou para impressionar uma colega que gostava, Martha May, e tentou fazer uma coisa especial para o Natal. Mas seu plano não deu certo. Ele fez um presente para Martha, mas também decidiu aparar seu próprio rosto peludo para parecer mais bonito. Só que o resultado foi desastroso. Ele cortou o próprio rosto e ficou todo marcado. E para piorar, o prefeito Augustus May Who, que sempre teve ciúmes do Grinch, zombou dele na frente de toda a escola. Aquela humilhação foi tão grande que o Grinch fugiu para o Monte Crumpit e nunca mais voltou. Desde então ele se isolou e o ódio pelo Natal só cresceu. Cindy, ao ouvir tudo isso, não sente raiva ou medo do Grinch. Pelo contrário, ela fica com muita pena e pensa: talvez ele só precise de um pouco de carinho e aceitação. Então, decide fazer algo inesperado e corajoso. Ela quer trazer o Grinch de volta à cidade e provar para ele que o Natal é sobre alegria e união, não sobre coisas ou aparências. Com esse plano em mente, Cindy organiza um grande convite. Ela sugere ao povo de Whoville que o Grinch seja o mestre de torcida do Natal. Seria um título de honra, alguém que lidera os festejos com muita alegria. Alguns Whos gostam da ideia, mas o prefeito Augustus May Who, aquele mesmo que fez o Grinch sofrer na infância, não gosta nada disso. Ele vê o Grinch como uma ameaça à festa perfeita que planejou e teme que essa ideia de Cindy Lou vai estragar tudo. Ainda assim, Cindy consegue convencer o povo e o convite é feito. No grande dia, o Grinch desce do Monte Crumpit para Whoville, meio desconfiado, mas curioso para ver o que vai acontecer. Ao chegar, ele é recebido com muita festa e um turbilhão de pessoas celebrando. E aos poucos vai se soltando. Ele começa até a sorrir, coisa que quase nunca faz. Parece que pela primeira vez em muitos anos, ele está se divertindo. No fundo, ele até sente que pode pertencer àquele lugar. Mas essa alegria não dura muito tempo.
O prefeito Augustus, com a intenção de provocar o Grinch, se aproxima e faz algo cruel. Ele presenteia o Grinch com um barbeador, um jeito sutil de lembrar as humilhações que ele sofreu por causa de sua aparência. E para completar, o prefeito faz uma grande proposta de casamento a Martha May, bem ali na frente de todo mundo. É como se ele estivesse esfregando na cara do Grinch tudo o que ele perdeu e todas as mágoas de seu passado. A paciência do Grinch, que já era pouca, se esgota completamente. Ele fica furioso, sentindo que foi enganado e humilhado de novo. Em um acesso de raiva, ele começa a destruir a decoração do evento, a bagunçar tudo e a assustar os Whos, que ficam sem entender nada. O que parecia uma tentativa de redenção se transforma em um caos total. Depois desse episódio, o Grinch sai correndo de volta para o Monte Crumpit, sentindo-se ainda mais magoado. Para ele, essa foi a confirmação de que ele nunca será aceito em Whoville. E enquanto os Whos tentam entender o que deu errado, o Grinch só pensa em como poderá se vingar de uma vez por todas. Ele quer acabar com o Natal de Whoville. Mas agora, mais do que nunca, ele vai fazer isso com todas as suas forças. A raiva do Grinch estava no auge. Depois do fiasco no evento de Natal, ele não conseguiu conter o ódio que sentia por tudo o que o feriado representava. E num impulso de fúria, ele decidiu atacar diretamente a coisa mais importante da celebração em Whoville: a enorme árvore de Natal, símbolo de toda a alegria dos Whos. Com passos pesados e determinação furiosa, ele foi até o centro da cidade, onde a árvore reluzia, cercada por Whos que ainda estavam em clima de festa. Sem pensar duas vezes, ele a destruiu, derrubando enfeites, quebrando luzes e espalhando tudo pelo chão. Enquanto os Whos olhavam horrorizados, o Grinch gritou que eles só se importavam com o materialismo e que todo o espírito de Natal deles era falso. Depois de soltar toda a sua frustração, o Grinch subiu de volta ao Monte Crumpit, ainda mais isolado e cheio de rancor. Ele achava que finalmente tinha dado uma lição aos Whos. Mas lá em seu esconderijo, ele teve uma ideia ainda mais ousada. E se ele acabasse de vez com o Natal? Naquela noite, enquanto Whoville dormia, o Grinch colocou em prática seu plano para roubar o feriado. Ele se disfarçou de Papai Noel e, junto com seu fiel cachorro Max, desceu a montanha com um trenó e sacos enormes, pronto para recolher tudo o que representava o Natal na cidade. O Grinch foi de casa em casa, entrando sorrateiramente, pegando cada presente, cada decoração, cada pisca-pisca e até as meias das lareiras. Nada escapou do seu plano de roubo. Ele fez tudo em silêncio, certo de que, ao acordarem, os Whos ficariam tão arrasados que esqueceriam a festa. Mas, na manhã seguinte, algo completamente inesperado aconteceu. Ao verem suas casas vazias, sem presentes, sem decorações e sem nada que lembrasse o Natal, os Whos não ficaram desesperados. Em vez disso, eles se reuniram na praça da cidade e começaram a cantar. O canto era suave, bonito e, mais do que tudo, verdadeiro. Eles mostraram, através de suas vozes, que o Natal não dependia de presentes, árvores ou luzes. O espírito do Natal estava no amor e na união deles. Lá de cima, o Grinch ouvia o som daquelas vozes. Era como uma onda de calor que ele nunca tinha sentido antes. Aquela música fez seu coração apertar, e ele começou a perceber que talvez tivesse entendido tudo errado. Em vez de alegria vazia, o que os Whos tinham era algo real, algo que ele nunca conheceu. Aquele canto começou a mudar o Grinch por dentro. Ele sentiu seu coração, que sempre fora frio e pequeno, crescer e se aquecer. Era como se, pela primeira vez, ele entendesse o que era o verdadeiro espírito do Natal. Com essa nova sensação, o Grinch percebeu o quanto ele estava errado. Ele não apenas havia tirado as coisas materiais dos Whos, mas também tentado apagar o que eles mais amavam. E com um impulso de arrependimento, ele decidiu consertar o que havia feito.
O Grinch desceu a montanha novamente, dessa vez cheio de remorso e com um objetivo: devolver tudo que ele havia roubado. No caminho, ele encontrou Cindy Lou Who, que estava à beira de um penhasco em perigo. Sem hesitar, o Grinch correu para salvá-la, mostrando a todos que ele havia mudado de verdade. Ele segurou Cindy com todo o cuidado e, após o resgate, a levou de volta para Whoville, junto com todos os presentes e enfeites roubados. A comunidade assistiu em choque enquanto ele devolvia tudo, mas, para a surpresa do Grinch, os Whos não o olharam com raiva. O perdão dos Whos veio naturalmente. Eles viram que o Grinch estava arrependido de verdade e que o coração dele agora tinha espaço para o amor e a bondade. Martha May, que sempre teve um carinho especial pelo Grinch, também o perdoou. E até o prefeito Augustus teve que admitir que o Grinch merecia uma segunda chance. E assim, o Grinch foi aceito na comunidade de Whoville. Para celebrar, ele convidou todos para uma festa em sua caverna, que ele havia decorado com o que antes ele via como lixo de Natal. E todos foram, com alegria, compartilhar esse momento especial. Naquela noite, pela primeira vez na vida, o Grinch experimentou a verdadeira felicidade e entendeu o valor do amor, da amizade e do espírito de Natal. Ele não estava mais sozinho e finalmente fazia parte de Whoville, uma cidadezinha encantada chamada Whoville, onde todos amam o Natal de um jeito único. O povo de lá, os Whos, já está a mil preparando a grande festa. Eles decoram as casas, acendem luzes brilhantes e cada cantinho da cidade parece mais colorido e alegre. O clima é de pura euforia, com todos planejando as músicas, a comida e, claro, os presentes. Mas tem alguém que, a cada risada dos Whos, só se irrita mais. O Grinch, que vive sozinho no alto do Monte Crumpit, observando tudo de longe com desprezo. Para o Grinch, o Natal é a pior época do ano. Ele não gosta das decorações, não suporta as músicas e principalmente detesta ver todo mundo feliz. A festa, o brilho e a união dos Whos fazem com que ele se sinta ainda mais isolado e amargurado. É então que ele decide fazer algo radical. Vai arruinar o Natal de Whoville. Na cabeça do Grinch, se ele não consegue ser feliz, ninguém mais merece ser também. Enquanto isso, uma garotinha chamada Cindy Lou Who percebe que existe algo estranho no comportamento do Grinch. Um dia, ela o encontra no correio da cidade, quando ele está tentando fazer uma de suas traquinagens. Num acidente, Cindy acaba em perigo e, para a surpresa de todos, o Grinch a salva. Cindy, muito curiosa e com um coração enorme, começa a pensar: por que alguém que resgata os outros pode odiar tanto o Natal? Ela sente que há algo mais por trás daquele olhar rabugento e quer descobrir o que é. Determinada a entender o Grinch, Cindy investiga um pouco e acaba descobrindo uma coisa bem triste. O Grinch foi humilhado quando era criança. Tudo começou na escola, onde ele era diferente das outras crianças por causa do seu corpo peludo e sua aparência um tanto desajeitada. Na época, ele se esforçou para impressionar uma colega que gostava, Martha May, e tentou fazer uma coisa especial para o Natal. Mas seu plano não deu certo. Ele fez um presente para Martha, mas também decidiu aparar seu próprio rosto peludo para parecer mais bonito. Só que o resultado foi desastroso. Ele cortou o próprio rosto e ficou todo marcado. E para piorar, o prefeito Augustus May Who, que sempre teve ciúmes do Grinch, zombou dele na frente de toda a escola. Aquela humilhação foi tão grande que o Grinch fugiu para o Monte Crumpit e nunca mais voltou. Desde então ele se isolou e o ódio pelo Natal só cresceu. Cindy, ao ouvir tudo isso, não sente raiva ou medo do Grinch. Pelo contrário, ela fica com muita pena e pensa: talvez ele só precise de um pouco de carinho e aceitação. Então, decide fazer algo inesperado e corajoso. Ela quer trazer o Grinch de volta à cidade e provar para ele que o Natal é sobre alegria e união, não sobre coisas ou aparências. Com esse plano em mente, Cindy organiza um grande convite.
Ela sugere ao povo de Whoville que o Grinch seja o mestre de torcida do Natal. Seria um título de honra, alguém que lidera os festejos com muita alegria. Alguns Whos gostam da ideia, mas o prefeito Augustus Mayhew, aquele mesmo que fez o Grinch sofrer na infância, não gosta nada disso. Ele vê o Grinch como uma ameaça à festa perfeita que planejou e teme que essa ideia de Cindy Lou vai estragar tudo. Ainda assim, Cindy consegue convencer o povo e o convite é feito. No grande dia, o Grinch desce do Monte Crumpit para Whoville, meio desconfiado, mas curioso para ver o que vai acontecer. Ao chegar, ele é recebido com muita festa e um turbilhão de pessoas celebrando. E aos poucos vai se soltando. Ele começa até a sorrir, coisa que quase nunca faz. Parece que pela primeira vez em muitos anos, ele está se divertindo. No fundo, ele até sente que pode pertencer àquele lugar. Mas essa alegria não dura muito tempo. O prefeito Augustus, com a intenção de provocar o Grinch, se aproxima e faz algo cruel. Ele presenteia o Grinch com um barbeador, um jeito sutil de lembrar as humilhações que ele sofreu por causa de sua aparência. E para completar, o prefeito faz uma grande proposta de casamento a Martha May, bem ali na frente de todo mundo. É como se ele estivesse esfregando na cara do Grinch tudo o que ele perdeu e todas as mágoas de seu passado. A paciência do Grinch, que já era pouca, se esgota completamente. Ele fica furioso, sentindo que foi enganado e humilhado de novo. Em um acesso de raiva, ele começa a destruir a decoração do evento, a bagunçar tudo e a assustar os Whos, que ficam sem entender nada. O que parecia uma tentativa de redenção se transforma em um caos total. Depois desse episódio, o Grinch sai correndo de volta para o Monte Crumpit, sentindo-se ainda mais magoado. Para ele, essa foi a confirmação de que ele nunca será aceito em Whoville. E enquanto os Whos tentam entender o que deu errado, o Grinch só pensa em como poderá se vingar de uma vez por todas. Ele quer acabar com o Natal de Whoville. Mas agora, mais do que nunca, ele vai fazer isso com todas as suas forças. A raiva do Grinch estava no auge. Depois do fiasco no evento de Natal, ele não conseguiu conter o ódio que sentia por tudo o que o feriado representava. E num impulso de fúria, ele decidiu atacar diretamente a coisa mais importante da celebração em Whoville: a enorme árvore de Natal, símbolo de toda a alegria dos Whos. Com passos pesados e determinação furiosa, ele foi até o centro da cidade, onde a árvore reluzia, cercada por Whos que ainda estavam em clima de festa. Sem pensar duas vezes, ele a destruiu, derrubando enfeites, quebrando luzes e espalhando tudo pelo chão. Enquanto os Whos olhavam horrorizados, o Grinch gritou que eles só se importavam com o materialismo e que todo o espírito de Natal deles era falso. Depois de soltar toda a sua frustração, o Grinch subiu de volta ao Monte Crumpit, ainda mais isolado e cheio de rancor. Ele achava que finalmente tinha dado uma lição aos Whos. Mas lá em seu esconderijo, ele teve uma ideia ainda mais ousada. E se ele acabasse de vez com o Natal? Naquela noite, enquanto Whoville dormia, o Grinch colocou em prática seu plano para roubar o feriado. Ele se disfarçou de Papai Noel e, junto com seu fiel cachorro Max, desceu a montanha com um trenó e sacos enormes, pronto para recolher tudo o que representava o Natal na cidade. O Grinch foi de casa em casa, entrando sorrateiramente, pegando cada presente, cada decoração, cada pisca-pisca e até as meias das lareiras. Nada escapou do seu plano de roubo. Ele fez tudo em silêncio, certo de que, ao acordarem, os Whos ficariam tão arrasados que esqueceriam a festa. Mas, na manhã seguinte, algo completamente inesperado aconteceu. Ao verem suas casas vazias, sem presentes, sem decorações e sem nada que lembrasse o Natal, os Whos não ficaram desesperados. Em vez disso, eles se reuniram na praça da cidade e começaram a cantar. O canto era suave, bonito e, mais do que tudo, verdadeiro.
Eles mostraram, através de suas vozes, que o Natal não dependia de presentes, árvores ou luzes. O espírito do Natal estava no amor e na união deles. Lá de cima, o Grinch ouvia o som daquelas vozes. Era como uma onda de calor que ele nunca tinha sentido antes. Aquela música fez seu coração apertar, e ele começou a perceber que talvez tivesse entendido tudo errado. Em vez de alegria vazia, o que os Whos tinham era algo real, algo que ele nunca conheceu. Aquele canto começou a mudar o Grinch por dentro. Ele sentiu seu coração, que sempre fora frio e pequeno, crescer e se aquecer. Era como se, pela primeira vez, ele entendesse o que era o verdadeiro espírito do Natal. Com essa nova sensação, o Grinch percebeu o quanto ele estava errado. Ele não apenas havia tirado as coisas materiais dos Whos, mas também tentado apagar o que eles mais amavam. E com um impulso de arrependimento, ele decidiu consertar o que havia feito. O Grinch desceu a montanha novamente, dessa vez cheio de remorso e com um objetivo: devolver tudo que ele havia roubado. No caminho, ele encontrou Cindy Lou Who, que estava à beira de um penhasco em perigo. Sem hesitar, o Grinch correu para salvá-la, mostrando a todos que ele havia mudado de verdade. Ele segurou Cindy com todo o cuidado e, após o resgate, a levou de volta para Whoville, junto com todos os presentes e enfeites roubados. A comunidade assistiu em choque enquanto ele devolvia tudo, mas, para surpresa do Grinch, os Whos não o olharam com raiva. O perdão dos Whos veio naturalmente. Eles viram que o Grinch estava arrependido de verdade e que o coração dele agora tinha espaço para o amor e a bondade. Martha May, que sempre teve um carinho especial pelo Grinch, também o perdoou. E até o prefeito Augustus teve que admitir que o Grinch merecia uma segunda chance. E assim, o Grinch foi aceito na comunidade de Whoville. Para celebrar, ele convidou todos para uma festa em sua caverna, que ele havia decorado com o que antes ele via como lixo de Natal. E todos foram, com alegria, compartilhar esse momento especial. Naquela noite, pela primeira vez na vida, o Grinch experimentou a verdadeira felicidade e entendeu o valor do amor, da amizade e do espírito de Natal. Ele não estava mais sozinho e finalmente fazia parte de Whoville, uma cidadezinha encantada chamada Whoville, onde todos amam o Natal de um jeito único. O povo de lá, os Whos, já está a mil preparando a grande festa. Eles decoram as casas, acendem luzes brilhantes e cada cantinho da cidade parece mais colorido e alegre. O clima é de pura euforia, com todos planejando as músicas, a comida e, claro, os presentes. Mas tem alguém que, a cada risada dos Whos, só se irrita mais. O Grinch, que vive sozinho no alto do Monte Crumpit, observando tudo de longe com desprezo. Para o Grinch, o Natal é a pior época do ano. Ele não gosta das decorações, não suporta as músicas e principalmente detesta ver todo mundo feliz. A festa, o brilho e a união dos Whos fazem com que ele se sinta ainda mais isolado e amargurado. É então que ele decide fazer algo radical. Vai arruinar o Natal de Whoville. Na cabeça do Grinch, se ele não consegue ser feliz, ninguém mais merece ser também. Enquanto isso, uma garotinha chamada Cindy Lou Who percebe que existe algo estranho no comportamento do Grinch. Um dia, ela o encontra no correio da cidade, quando ele está tentando fazer uma de suas traquinagens. Num acidente, Cindy acaba em perigo, e para surpresa de todos, o Grinch a salva. Cindy, muito curiosa e com um coração enorme, começa a pensar: por que alguém que resgata os outros pode odiar tanto o Natal? Ela sente que há algo mais por trás daquele olhar rabugento e quer descobrir o que é. Determinada a entender o Grinch, Cindy investiga um pouco e acaba descobrindo uma coisa bem triste. O Grinch foi humilhado quando era criança. Tudo começou na escola, onde ele era diferente das outras crianças por causa do seu corpo peludo e sua aparência um tanto desajeitada. Na época, ele se esforçou para impressionar uma colega que gostava, Martha May, e tentou fazer uma coisa especial para o Natal.
Mas seu plano não deu certo. Ele fez um presente para Marta, mas também decidiu aparar seu próprio rosto peludo para parecer mais bonito. Só que o resultado foi desastroso. Ele cortou o próprio rosto e ficou todo marcado. E para piorar, o prefeito Augustus Mayhew, que sempre teve ciúmes do Grinch, zombou dele na frente de toda a escola. Aquela humilhação foi tão grande que o Grinch fugiu para o Monte Crumpit e nunca mais voltou. Desde então ele se isolou e o ódio pelo Natal só cresceu. Cindy, ao ouvir tudo isso, não sente raiva ou medo do Grinch. Pelo contrário, ela fica com muita pena e pensa, talvez ele só precise de um pouco de carinho e aceitação. Então, decide fazer algo inesperado e corajoso. Ela quer trazer o Grinch de volta à cidade e provar para ele que o Natal é sobre alegria e união, não sobre coisas ou aparências. Com esse plano em mente, Cindy organiza um grande convite. Ela sugere ao povo de Whoville que o Grinch seja o mestre de torcida do Natal. Seria um título de honra, alguém que lidera os festejos com muita alegria. Alguns Whos gostam da ideia, mas o prefeito Augustus Mayhew, aquele mesmo que fez o Grinch sofrer na infância, não gosta nada disso. Ele vê o Grinch como uma ameaça à festa perfeita que planejou e teme que essa ideia de Cindy Lou vai estragar tudo. Ainda assim, Cindy consegue convencer o povo e o convite é feito. No grande dia, o Grinch desce do Monte Crumpit para Whoville, meio desconfiado, mas curioso para ver o que vai acontecer. Ao chegar, ele é recebido com muita festa e um turbilhão de pessoas celebrando. E aos poucos vai se soltando. Ele começa até a sorrir, coisa que quase nunca faz. Parece que pela primeira vez em muitos anos, ele está se divertindo. No fundo, ele até sente que pode pertencer àquele lugar. Mas essa alegria não dura muito tempo. O prefeito Augustus, com a intenção de provocar o Grinch, se aproxima e faz algo cruel. Ele presenteia o Grinch com um barbeador, um jeito sutil de lembrar as humilhações que ele sofreu por causa de sua aparência. E para completar, o prefeito faz uma grande proposta de casamento a Martha May, bem ali na frente de todo mundo. É como se ele estivesse esfregando na cara do Grinch tudo o que ele perdeu e todas as mágoas de seu passado. A paciência do Grinch, que já era pouca, se esgota completamente. Ele fica furioso, sentindo que foi enganado e humilhado de novo. Em um acesso de raiva, ele começa a destruir a decoração do evento, a bagunçar tudo e a assustar os Whos, que ficam sem entender nada. O que parecia uma tentativa de redenção se transforma em um caos total. Depois desse episódio, o Grinch sai correndo de volta para o Monte Crumpit, sentindo-se ainda mais magoado. Para ele, essa foi a confirmação de que ele nunca será aceito em Whoville. E enquanto os Whos tentam entender o que deu errado, o Grinch só pensa em como poderá se vingar de uma vez por todas. Ele quer acabar com o Natal de Whoville. Mas agora, mais do que nunca, ele vai fazer isso com todas as suas forças. A raiva do Grinch estava no auge. Depois do fiasco no evento de Natal, ele não conseguiu conter o ódio que sentia por tudo o que o feriado representava. E num impulso de fúria, ele decidiu atacar diretamente a coisa mais importante da celebração em Whoville: a enorme árvore de Natal, símbolo de toda a alegria dos Whos. Com passos pesados e determinação furiosa, ele foi até o centro da cidade, onde a árvore reluzia, cercada por Whos que ainda estavam em clima de festa. Sem pensar duas vezes, ele a destruiu, derrubando enfeites, quebrando luzes e espalhando tudo pelo chão. Enquanto os Whos olhavam horrorizados, o Grinch gritou que eles só se importavam com o materialismo e que todo o espírito de Natal deles era falso. Depois de soltar toda a sua frustração, o Grinch subiu de volta ao Monte Crumpit, ainda mais isolado e cheio de rancor. Ele achava que finalmente tinha dado uma lição aos Whos. Mas lá em seu esconderijo, ele teve uma ideia ainda mais ousada. E se ele acabasse de vez com o Natal?
Naquela noite, enquanto Whoville dormia, o Grinch colocou em prática seu plano para roubar o feriado. Ele se disfarçou de Papai Noel e, junto com seu fiel cachorro Max, desceu a montanha com um trenó e sacos enormes, pronto para recolher tudo o que representava o Natal na cidade. O Grinch foi de casa em casa, entrando sorrateiramente, pegando cada presente, cada decoração, cada pisca-pisca e até as meias das lareiras. Nada escapou do seu plano de roubo. Ele fez tudo em silêncio, certo de que, ao acordarem, os Whos ficariam tão arrasados que esqueceriam a festa. Mas, na manhã seguinte, algo completamente inesperado aconteceu. Ao verem suas casas vazias, sem presentes, sem decorações e sem nada que lembrasse o Natal, os Whos não ficaram desesperados. Em vez disso, eles se reuniram na praça da cidade e começaram a cantar. O canto era suave, bonito e, mais do que tudo, verdadeiro. Eles mostraram, através de suas vozes, que o Natal não dependia de presentes, árvores ou luzes. O espírito do Natal estava no amor e na união deles. Lá de cima, o Grinch ouvia o som daquelas vozes. Era como uma onda de calor que ele nunca tinha sentido antes. Aquela música fez seu coração apertar, e ele começou a perceber que talvez tivesse entendido tudo errado. Em vez de alegria vazia, o que os Whos tinham era algo real, algo que ele nunca conheceu. Aquele canto começou a mudar o Grinch por dentro. Ele sentiu seu coração, que sempre fora frio e pequeno, crescer e se aquecer. Era como se, pela primeira vez, ele entendesse o que era o verdadeiro espírito do Natal. Com essa nova sensação, o Grinch percebeu o quanto ele estava errado. Ele não apenas havia tirado as coisas materiais dos Whos, mas também tentado apagar o que eles mais amavam. E com um impulso de arrependimento, ele decidiu consertar o que havia feito. O Grinch desceu a montanha novamente, dessa vez cheio de remorso e com um objetivo: devolver tudo que ele havia roubado. No caminho, ele encontrou Cindy Lou Who, que estava à beira de um penhasco em perigo. Sem hesitar, o Grinch correu para salvá-la, mostrando a todos que ele havia mudado de verdade. Ele segurou Cindy com todo o cuidado e, após o resgate, a levou de volta para Whoville, junto com todos os presentes e enfeites roubados. A comunidade assistiu em choque enquanto ele devolvia tudo, mas, para surpresa do Grinch, os Whos não o olharam com raiva. O perdão dos Whos veio naturalmente. Eles viram que o Grinch estava arrependido de verdade e que o coração dele agora tinha espaço para o amor e a bondade. Martha May, que sempre teve um carinho especial pelo Grinch, também o perdoou. E até o prefeito Augustus teve que admitir que o Grinch merecia uma segunda chance. E assim, o Grinch foi aceito na comunidade de Whoville. Para celebrar, ele convidou todos para uma festa em sua caverna, que ele havia decorado com o que antes ele via como lixo de Natal. E todos foram, com alegria, compartilhar esse momento especial. Naquela noite, pela primeira vez na vida, o Grinch experimentou a verdadeira felicidade e entendeu o valor do amor, da amizade e do espírito de Natal. Ele não estava mais sozinho e finalmente fazia parte de Whoville. That